Capítulo 16. O restante da segunda história. Cono deu um rodopio. Do paróquio? Exatamente, respondeu o monstro. Arremessei o telhado da casa montanha abaixo e derrubei cada uma das paredes com minhas próprias mãos. A casa do paróquio ainda estava em frente a eles, e Cono viu o teixo se transformando no monstro e investir ferozmente contra ela. Após o primeiro golpe no telhado, a porta da frente voou e o paróquio e sua esposa saíram correndo, apavorados. Eles viram o monstro jogar o telhado na direção deles, errando por pouco. O que você está fazendo? Gemeu Cono. O boticário é que é o vilão. É mesmo? Perguntou o monstro, que se encontrava atrás do garoto. Houve um grande ruído quando o monstro que assistiam colocou a parede da frente da casa abaixo. É óbvio que é, gritou Cono. Ele se recusou a ajudar as duas garotas e elas morreram. O paróquio se recusou a acreditar que o boticário poderia ajudar alguém, falou o monstro. Quando tudo estava bem, ele quase destruiu o boticário. Mas quando as coisas ficaram difíceis, se dispôs a abandonar toda a sua crença para salvar as filhas. E daí? Rebateu Cono. Qualquer pessoa faria isso. Qualquer um. O que você esperava que ele fizesse? Eu esperava que ele tivesse dado o teixo ao boticário quando ele pediu pela primeira vez. Isso deixou Cono atônico. Ouviu-se mais ruído da casa paroquial, outra parede desabando. Você deixaria que te matassem? Sou muito mais do que apenas uma árvore, disse o monstro. Mas sim, eu deixaria que cortassem um teixo. Teria salvo as filhas do paróquio e muitas, muitas outras pessoas. Mas ele teria matado a árvore. Isso teria feito ele ficar rico. Conorro. Ele era o vilão. O boticário era ganancioso, rude e amargurado, mas ainda assim curava pessoas. O paróquio, no entretanto, o que ele era? Ele não era nada. Acreditar em algo é metade do processo de cura. Acreditar na cura. Acreditar no futuro que nos espera. E ele era um homem que vivia da crença, mas que abandonou tudo no primeiro desafio, quando mais precisava daquilo. Sua crença era egoísta e temerosa, e lhe custou a vida das filhas. Kono ficou ainda mais irritado. Você disse que essa história não teria truques. Disse que era a história de um homem que seria punido por só pensar em si mesmo. E de fato, assim foi. Enquanto se acalmava, Kono observou o outro monstro destruindo a casa paroquial. Uma gigantesca perna derrubou a escadaria em um só golpe. Um gigantesco braço demoliu as paredes dos quartos. Conte-me, Cono Marley, disse o monstro atrás dele. Você gostaria de participar da destruição? Participar? Repetiu, surpreso o garoto. É, é muito gratificante, posso garantir. O monstro deu um passo para a frente, equiparando-se ao seu segundo eu, e com um pé esmagou um sofá bastante similar à da avó de Connor. O monstro encarou o garoto esperando. O que devo destruir agora? Perguntou, dando um passo em direção ao outro monstro, e numa apavorante marcha se misturando a ele, para formar um só monstro ainda maior. Aguardo suas ordens, jovem, disse. Kono sentiu a respiração pesada outra vez. O coração galopava, e a sensação de estar incandescendo o atingiu de novo. Aguardou um bom tempo. E então comandou: derrube a lareira. O soco do monstro imediatamente atingiu a lareira de pedra e a pôs abaixo. A chaminé de tijolos desabando em cima dela com um grande estardalhaço. A respiração de Kono ficou ainda mais pesada, como se fosse ele quem estivesse destruindo as coisas. Jogue as camas deles para longe, disse. O monstro pegou as camas dos dois quartos, já sem telhados, e as arremessou ao ar com tanta força
Parecia que elas navegavam no horizonte antes de caírem no chão. Esmaga os móveis deles, urrou Kono. Esmaga tudo! O monstro saiu andando por toda a casa, estraçalhando cada pedaço de móvel que pudesse ser destroçado ou esmigalhado. Derruba tudo! Rugiu Kono. E o monstro rugiu em resposta, e esmurrando as paredes restantes, fazendo-as desabar. Kono correu para ajudá-lo, pegando um galho caído e quebrando os vidros de uma janela ainda intacta. O garoto gritava enquanto fazia isso, tão alto que nem conseguia escutar o próprio pensamento desaparecendo dentro do delírio da destruição. A mente esvaziada, enquanto quebrava, quebrava, quebrava. O monstro tinha razão. Aquilo era muito bom. Quando gritou até ficar rouco, golpeando até seus braços ficarem doloridos, rugiu até quase cair no chão, exausto. Quando finalmente parou, notou que o monstro observava em silêncio, distantes dos destroços. Kono, arfante, se apoiou no galho para não perder o equilíbrio. Agora sim, disse o monstro. Isso é que é destruição de verdade. E de repente, os dois estavam de volta à sala de estar da avó de Kono. Kono viu que tinha destruído quase todos os centímetros dela. Capítulo 17. Destruição. O sofá estava em frangalhos, completamente destruído. Cada uma de suas frágeis pernas haviam sido quebradas, o estofado retalhado, nacos de espuma espalhados pelo piso, o resto do relógio arrancado da parede e estilhaçado em inúmeros fragmentos. Assim também ficaram as iluminárias e o conjunto de mesinhas que ficavam ao lado do sofá. E também a estante debaixo da janela. Cada livro que nela antes permaneciam guardado, rasgados de ponta a ponta. Até mesmo o papel de parede tinha sido arrancado em tiras mal feitas e desiguais. A única coisa que continuava inteira era o armário. Apesar das portas de vidro terem sido quebradas e todas as coisas que ficavam dentro dele arremessadas no chão. Kono congelou, em choque. Olhou para suas mãos doloridas pelo esforço, coberta de arranhões e sangue, e as unhas quebradas. Ai, meu Deus! Sussurrou. Virou-se em direção ao monstro, que não estava mais lá. O que você fez? Gritou para o repentino vazio silencioso. Ele mal conseguia mexer os pés com tantos destroços espalhados pelo chão. Ele não podia ter feito tudo aquilo sozinho, sem chance. Ou podia? Ai, meu Deus, repetiu. Ai, meu Deus. Destruir é muito gratificante. Escutou, mas era quase como um sussurro ao vento ausente. E então ouviu o carro de sua avó estacionar na garagem. Não havia para onde fugir, nem tempo para escapar pela porta dos fundos, e de alguma maneira correr até algum lugar onde sua avó nunca mais o encontrasse. Nem mesmo seu pai, pensou, ficaria com ele quando soubesse o que tinha feito. Nunca autorizariam um menino capaz daquilo a morar numa casa com um bebê. Ai, meu Deus, disse Kono mais uma vez, o coração quase saindo pela boca. Sua avó encaixou a chave na fechadura e abriu a porta. Na fração de segundo seguinte, a que ela virou no corredor para chegar à sala de estar, ainda mexendo na bolsa, antes de entender onde Kono estava e o que tinha acontecido, o garoto viu o rosto dela, o quanto estava cansado, sem expressar novidades, boas ou más. A mesma noite de sempre no hospital com a mãe de Kono, a mesma noite de sempre que os desgastavam tanto. Então ela olhou em volta. O que diabo? Soltou, refreando a si mesmo, antes de dizer diabos, na frente de Kono. Ficou paralisada, segurando a bolsa no ar. Apenas seus olhos se moviam, tentando assimilar descrente a destruição na sala de estar, quase se recusando a acreditar no que de fato tinha acontecido. Kono nem sequer ouvia sua respiração. Então olhou para ele, o queixo caído, os olhos arregalados.
encontrou no meio daquilo as mãos ensanguentadas pelo que tinha feito. Seus lábios se juntaram, mas não enrugaram na expressão rígida de sempre. Eles tremiam e balançavam, como se ela estivesse lutando contra as lágrimas, como se quase não conseguisse segurar o choro. E então ela soltou um gemido que vinha do fundo do peito, sua boca ainda fechada. Soava tão doloroso. Kono teve que se controlar para não tampar os ouvidos. E ela repetiu o gemido, e de novo, até se tornar o som contínuo, um gemido horrendo e sem fim. Sua bolsa caiu no chão. Ela colocou as mãos espalmadas sobre a boca, como se fosse a única coisa possível de conter o horrível, doloroso, lacinante som que insistia em transbordar de seu corpo. Vó, chamou Kono, com a voz desafinada de pavor. E então ela gritou. Tirou as mãos do rosto, cerrando os punhos, escancarando a boca e gritou. Gritou tão alto que Kono realmente tapou os ouvidos. Ela não estava olhando para ele, não estava olhando para nada, apenas gritava. Kono nunca tinha sentido tanto medo. Era como se estivesse no fim do mundo. É como se estivesse vivo e acordado dentro de seus pesadelos, os gritos, o vazio. Então ela entrou de fato na sala, avançando, pisando sobre os destroços, como se não os enxergasse. Kono saiu rápido de sua frente, tropeçando nos restos do sofá. Levantou as mãos para se proteger, esperando o golpe que viria a qualquer instante. Mas ela não avançava em sua direção. Passou rente a ele, o rosto manchado pelas lágrimas, o gemido novamente ecoando dentro de si. Caminhou em direção ao armário, a única coisa que havia permanecido de pé na sala. Segurou de um lado, puxou-o com força uma vez, duas vezes e uma terceira vez, tombando-o no chão com um cabum final. Deu um último gemido e se inclinou para a frente, apoiando as mãos no joelho, a respiração ofegante. Não olhou para Connor. Não olhou para ele nenhuma vez ao se levantar e sair da sala, deixando a bolsa atirada no chão, indo diretamente para o quarto e fechando discretamente a porta atrás de si. Connor ficou ali parado por um tempo, sem saber se devia se mexer ou não. Depois do que pareceu ser uma eternidade, foi até a cozinha para buscar sacos de lixos vazios. Ficou limpando a bagunça até altas horas, mas tinha coisa demais. Quando ele finalmente desistiu, o sol já despontava. Subiu as escadas, sem se importar em tirar sujeira ou sangue seco das mãos. Ao passar pelo quarto da avó, viu, pela luz acesa, que ela ainda estava acordada. Podia escutá-la chorando. Capítulo 18. Invisível. Connor ficou parado no pátio, aguardando. Tinha visto Lily mais cedo. Estava com umas garotas que ele sabia que não gostava de verdade dela. Assim como Lily também não gostava de verdade das garotas. Mas lá estava ela, quieta, enquanto as outras conversavam. Connor se pegou esperando Lily olhar para ele, mas isso não aconteceu. Quase como se ela não pudesse mais vê-lo. Continuou sozinho, apoiado numa parede longe de todos, enquanto gritavam e gargalhavam e olhavam seus telefones, como se não existisse nada de errado no mundo, como se nada ruim no universo inteiro pudesse acontecer. Daí, Connor os viu, Harry, Sully e Anton, atravessando o pátio em diagonal, indo em sua direção. Os olhos de Harry fixos em Connor, frios e alerta. Os outros dois parecendo felizes por antecipação. Lá vinham eles. Connor se sentiu fraco de tanto alívio. Naquela manhã, ele só havia dormido tempo suficiente para ter o pesadelo, como se as coisas já não estivessem ruins o bastante. Tinha sentido tudo novamente, com o horror e a queda, com aquela coisa terrível, terrível que acontecia no final. Acordou gritando, para um dia que não parecia nada melhor. Quando finalmente reuniu coragem para descer as escadas, encontrou seu pai na cozinha, preparando o café da manhã. Nem sinal da avó. Vai querer ovos mexidos?
Ele perguntou, segurando uma frigideira com ovos cozinhando. Connor assentiu, mesmo estando sem nenhuma fome, e sentou em uma das cadeiras da mesa. O pai terminou os ovos e os despejou em cima de algumas torradas com manteiga que já havia preparado, dividindo a comida em 2 pratos, um para ele e outro para o filho. Sentaram e comeram. O silêncio ficou tão pesado que Kono começou a ter dificuldade para respirar. Que bagunça que você fez! Seu pai comentou por fim. Kono continuou comendo, pegando os menores pedaços possíveis. Ela me ligou hoje cedo. Bem cedo. Kono deu outra mordida microscópica. A situação da sua mãe mudou, disse. Kono olhou para ele no mesmo instante. Sua avó foi agora para o hospital conversar com os médicos. Prosseguiu. Vou deixar você na escola. Escola? Kono explodiu. Quero ver minha mãe. Mas seu pai já estava sacudindo a cabeça. Lá não é lugar para uma criança agora. Vou deixar você na escola e vou para o hospital. Mas na volta, pego você e te levo para ver sua mãe. Abaixou os olhos para o prato. Pego você antes, se precisar. Connor largou o garfo e a faca. Tinha perdido a vontade de comer. Parecia que nunca mais seria capaz de sentir fome. Ei, chamou o pai. Lembra do que eu falei sobre ser corajoso? Bom, chegou a hora de mostrar sua coragem, filho. Olhou em direção à sala de estar. Sei o quanto isso está incomodando você. Deu um sorriso triste, que logo desapareceu. E a sua avó também. Eu não queria ter feito isso, disse Connor, coração galopando dentro do peito. Não sei o que aconteceu. Tá tudo bem, afirmou o pai. Connor franziu as sobrancelhas. Tá tudo bem? Não se preocupe com isso, confortou o pai, recomeçando a comer. Coisas piores acontecem em alto mar. O que isso quer dizer? Quer dizer que vamos fingir que nada disso aconteceu, disse seu pai firme, pois há outras coisas com que se preocupar agora. Outras coisas? Tipo minha mãe? O pai suspirou. Termine de comer. Você não vai nem me botar de castigo? De que adiantaria, com? Perguntou o pai, sacudindo a cabeça. De que adiantaria? Connor não prestou atenção em nenhuma palavra do que foi dito em aula, mas os professores não o criticaram por estar distraído e não o chamaram na hora de fazer as perguntas à turma. Mesmo com a data de entrega da redação marcada para aquele dia, a senhora Marley não pediu a tarefa a Connor. Ele não tinha escrito uma só linha. Não que isso parecesse importar. Os colegas mantinham distância também, como se ele estivesse fedendo. Tentou lembrar se tinha falado com alguém desde que chegara à escola. Achava que não. Isso significava que não havia conversado com ninguém além do seu pai naquela manhã. Como uma coisa dessas podia acontecer? Mas finalmente ali estava Harry, e ao menos isso parecia normal. Connor Marley, saudou Harry, parando a um passo de distância enquanto Anton e Sully se posicionavam atrás dele, rindo em silêncio. Connor desencostou na parede, deixando os braços caírem ao lado do corpo, preparando o corpo para receber o soco, que não chegou. Harry apenas ficou parado, Anton e Sully também, seus sorrisos murchando. O que você está esperando? Perguntou Connor. Sully disse para Harry. O que você está esperando? Acerta ele, incitou Anton. Harry não se mexeu, os olhos grudados em Connor. A única coisa que Connor podia fazer é encará-lo de volta, até que não existia nada mais no mundo a não ser ele e Harry. Suas mãos suavam, seu coração batia forte. Vai logo, pensou, e então se deu conta de que tinha dito aquilo em voz alta. Vai logo. Para fazer o quê? Perguntou Harry, calmo. O que é que você quer que eu faça, O'Malley? Ele quer que você esfregue a cara dele no chão, exclamou Sully. Ele quer que você o encha de porrada, falou Anton. É isso mesmo? Perguntou Harry, parecendo realmente curioso. É isso que você quer? Conan não disse nada, apenas permaneceu ali, os punhos cerrados, esperando. E então o sinal tocou.
Soou bem alto e a senhora Cauã começou a atravessar o pátio, conversando com outra professora, mas de olhos nos alunos, especialmente em Cono e em Harry. Acho que a gente nunca vai saber, comentou Harry, o que o O'Malley queria. Endo e Sully gargalharam, embora fosse óbvio que eles não tinham entendido a piada, e os três começaram a ir para dentro. Mas Harry continuou observando Connor enquanto se afastava, sem desgrudar os olhos dele, e deixou Connor sozinho, como se o garoto fosse completamente invisível para o resto do mundo.